Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Vamos começar uma live hoje com um grande amigo meu, Dr. Márcio Isabella, oftalmologista, especialista em oculoplástica. A gente vai ter o prazer e a honra de aprender bastante com ele aqui hoje, que é uma grande referência para mim. Eu brinco que eu chamo de Marcinho, né? Marcinho, além de um grande amigo, ele foi um residente mais experiente do que eu na minha época de residência. Então eu aprendi muito com ele, aprendo até hoje e tenho a honra de trabalhar junto com ele lá no IOA, lá em Alagoinhas, e é realmente um prazer tê-lo aqui hoje para aprender com ele. Tá? Todos me ouvem? O áudio tá legal, a imagem tá ok? Façam um legalzinho aí para mim, por favor. Perfeito, já tô tendo a resposta aqui, tá tudo legal. Maravilha, mais uma vez obrigado a todos que estão aí prestigiando essa live, né? Muita live acontecendo ao mesmo tempo. Obrigado por vocês não estarem assistindo Jorge e Matheus, por estarem aqui com a gente. Então vou chamar Marcinho aí, tá certo? Grande Dr. Márcio Isabella. Vamos lá. E o tema de hoje, enquanto o Marcinho conecta aí, todos sabem, né? A gente vai falar hoje de um tema bastante interessante. Olha aí. Claro. Grande Dr. Márcio Isabella, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado aí pela apresentação. E uma honra estar aqui passando com você, uma pessoa que eu admiro também e que a gente trabalha junto tanto aqui em Alagoinhas, né, onde eu estou agora, e também em Salvador, na Clivale. Salvador, né? Isso, na Clivale, perfeito. Bom, Marcinho, então eu fiz uma breve apresentação sua aqui, eu queria que você agora se auto-apresentasse, né? Você vai falar melhor que eu, com certeza. Imagina. Eu sou Márcio Isabella, né? Médico oftalmologista também, assim como o Vitor, né? Também fui do Hospital das Clínicas, a residência no Hospital das Clínicas, e o segmento que a gente faz depois, né? Uma subespecialidade dentro da oftalmologia, que foi a parte ocular, o fellowship, que também fiz lá no Hospital das Clínicas. E atuo na área de oftalmologia geral, assim como o Vitor, e na área da parte ocular. Então é isso. E trabalho em Alagoinhas, Miguel Comum, Jacobina e Salvador. Roda Bahia. Roda Bahia. Perfeito, Marcinho. Bom, então depois dessa breve apresentação, né, eu sei que como eu estou sendo um anfitrião, então todo mundo que me segue aqui obviamente já me conhece, então não vou perder muito tempo nisso, né? Então vamos lá. Bom, hoje a gente vai abordar, né, como a gente falou no cartaz, a gente vai abordar a parte dos tremores, da ardência, e isso é um tema extremamente vasto, né? Então é muita coisa para a gente falar em pouco tempo. Infelizmente não vai dar para a gente abordar tudo, e a gente vai destrinchar ao máximo, né? Claro, a proposta é sempre fazer uma tradução para o linguajar mais leigo possível, para que todo mundo que esteja interessado no tema consiga captar tudo que a gente tem para dizer, né, Marcinho? E assim... Perfeito. E a gente vai falar inicialmente de uma coisa que é bem comum, né? Bem comum, acho que todo mundo já teve, ou quase todo mundo já teve. Aqueles tremorizinhos, Marcinho, né? Que fica tremulando na pálpebra. Todo mundo fica, às vezes, incomodado com isso, às vezes chega no consultório preocupado, né? Eu queria que você explanasse um pouquinho mais pra gente dessas mioclonias aí. Pronto. É uma queixa muito comum, às vezes da mioclonia, ou mioquimia também pode falar desse jeito. Às vezes o paciente vai no consultório e a única queixa oftalmológica é do tremor da pálpebra, né? E aí, ali, quando a gente vai aprofundando na consulta, tentando descobrir quais são as causas e como é que a gente pode ajudar esse paciente. Então, a mioclonia, que é aquele tremor, né? A mioclonia ou mioquimia, aquele tremor palpebral, acho que quase todo mundo já teve alguma vez assim, na vida, algumas pessoas têm um pouquinho mais frequente. São aquelas contrações, né? São distonias, que são aquelas contrações involuntárias do músculo do orbicular da pálpebra. Então, essas contrações, elas, por serem involuntárias, né, elas acontecem em curtos, pouca duração, e são repetitivas. Então, o paciente tem agora, daqui a 2 minutos, muitas vezes a gente vê na consulta o paciente com a mioclonia, com o tremor da pálpebra, aí ele fala, tá vendo, doutor, agora? Aí realmente a gente percebe até presencialmente mesmo o sintoma e sinal, né, que a gente está vendo também. Sim. Geralmente acomete um dos olhos, uma pálpebra, não é uma coisa bilateral, e é uma questão temporária. Então o paciente tem por um período
passa alguns dias tendo, depois de um período volta a ter, mas isso é uma coisa que irrita um pouco e muitas vezes leva à consulta. E aí na anamnese ali, na hora do consultório, a gente vai... me ouve bem, Vitor? Não sei se a voz... Sim, tá? Tô te ouvindo bem. E na hora da consulta a gente vai tentar decifrar, como a gente vem abordando, o que é que pode estar causando essa miotonia, né? Esse tremor da pálpebra. E abre uma gama de fatores que podem estar contribuindo. O que mais a gente observa é a questão do estresse, né? Aí a gente pergunta até o paciente, pode estar relacionado ao estresse, ele já fica um pouquinho chateado com a gente. Mas eu não sou uma pessoa estressada, eu não tenho nada. Mas é mais a ansiedade, né? Então, a gente viver muito o futuro, pensar muito no dia de amanhã, pensar na semana que vem. Quando a gente conversa com esses pacientes, geralmente está associado a alguma... eu estou estudando para concurso, tenho prova mês que vem, tenho prova daqui a 3 meses, então a gente observa que tem algum fator de ansiedade gerando ali nele, ou vai fazer uma viagem, algum motivo a gente consegue perceber. Dentro da situação emocional, a gente vê muito a ansiedade. O estresse também relacionado... Desculpe te interromper, o estresse também, às vezes, a pessoa que trabalha muito, né, perde muita noite, ou eventualmente tem uma insônia, né, são vários tipos de estresse, né? Sim, com certeza. Além disso, a gente observa também a fadiga, o cansaço do dia a dia, pessoas com a rotina de trabalho. Agora, na época da pandemia, a gente observa um pouquinho mais isso, de muitas empresas, mesmo em horários reduzidos, algumas pessoas passam a ter funções que antes da pandemia ela não era função dela, então acaba, para poder dividir o horário, faz um pouco mais atarefada. Então a fadiga, o cansaço também pode desencadear esses tremores palpebrais. Outra coisa que também está relacionado e que a gente observa mais ainda agora na pandemia é a ingesta alcoólica. Então, muita live, né? Muita live, muito vinho, muita bebida. O álcool é um desencadeante também do tremor palpebral, sobretudo para quem não tem tanta isso na rotina, né? E, além do álcool, o uso do café. Uma coisa que a gente médico, e é o costume do brasileiro, né? O café é uma bebida tipicamente brasileira, e a gente médico usa muito café, sobretudo na clínica, naquele dia que a gente está mais sobrecarregado. E pode também estar relacionado ao uso da bebida, ingesta do café e por conta da cafeína. Além disso, a gente observa déficits vitamínicos e minerais também. E uma coisa que pode também acontecer é a baixa do potássio. Então, paciente com hipocalemia, né, como a gente fala no termo médico, é uma das causas de tremores, de contrações de mioclonia. Aí, como é que a gente pode fazer essa orientação? Buscando a causa, né, além disso aí do paciente, no caso da baixa do potássio, eu geralmente nem solicito tanto exame para isso. Mas eu peço para aumentar a ingesta de banana, alimentos ricos em potássio, banana, beterraba, abacate, tem muito potássio, então a gente vai tentando, de alguma forma, ajudar para ver se aquela causa foi a que está causando, desencadeando a mioclonia. Além disso, o olho seco, que a gente vai abordar daqui a pouco, né? Um pouquinho mais, é uma da causa de mioclonia. Associado ao olho seco, as alergias oculares. Então, paciente que tem alguma alergia ocular, paciente que tem rinite, sinusite, tem mais chance de ter alergia ocular. Esses pacientes também podem desenvolver tremores palpebrais, sobretudo quando a alergia não está no controle e existe alergia nos olhos, né? Por conta disso. Pode ser um tique também, pode ser uma mania do paciente. Eu já atendi algumas crianças, umas 3 ou 4, que a mãe disse, esse menino está piscando o olho e tremendo a pálpebra, e antes ele não tinha isso. E a gente avalia, não tem nenhum déficit muscular, não tem nenhuma outra alteração, e a gente percebe que é uma mania da criança e que com o tempo ali passa, e é uma coisa que a mãe observa também, que durou um mês e depois não viu mais. Perfeito. Além disso, uma coisa que... só o último. Você fala? Não, pode seguir. Pode seguir. Além disso, a gente tem que tirar do diagnóstico também doenças tireoidianas. Então, o estímulo adrenérgico por doenças tireoidianas, né, ao excesso de hormônios tireoidianos, pode também estar causando contrações desse músculo pelo estímulo das catecolaminas e adrenérgicos, certo? E aí, o tratamento... Você acabou de falar? Sim. No tratamento, a gente vai orientar o paciente, né, a partir da causa que a gente conseguir definir com ele, né, um atendimento na anamnese, um atendimento em conjunto. Se essa causa conseguir ser elucidada, a gente vai tratar o fator que está desencadeando, se for baixa de potássio, se for doença da tireoide, se for olho seco. Então, o tratamento vai estar vinculado
ao diagnóstico que a gente tenha feito. Então, vai ser com orientação, uso de lágrimas, né, de colírios artificiais para substituir, no caso do olho seco, a ingesta de alimentos e tentar buscar situações que ele diminua o estresse. Aí entra meditação, exercício físico. Eu oriento muito exercício físico, que é uma coisa que está acessível a quase todo mundo, né, para poder fazer. E assim a gente vai. Perfeito. Só uma ressalva aqui, aproveitar que você falou da bebida alcoólica, que tem relação com isso, a gente está concorrendo com o Jorge Mateus, você sabe, né? Ah, é? Pronto, não tem problema não. Em termos de live. Então, parabenizar o pessoal que está assistindo a gente aí. Pronto, bom, é só para eles contar aí, tá claro, para a gente não ficar com um tema tão pesado o tempo todo. Já falando por isso, Marcinho, a gente falou desse que é um mais comum, né, um frequente, quase todo mundo já teve. Tem gente que tem quase que todo dia, né? Aproveitando que a gente falou desse que é comum e mais benigno, existem outras situações também, né, de tremores nas pálpebras, né? Sim. Aí a gente vai entrar numa gama das distonias, né, que são essas contrações involuntárias dos músculos e que não é aquela situação tão passageira quanto a mioclonia do músculo, que é o que a gente percebe na grande maioria do consultório, das consultas. A gente vai entrar em algumas doenças. Aí, uma delas, né, que é a mais comum, é o blefaroespasmo essencial. O blefaroespasmo benigno também pode ser chamado dessa forma, que é essa contração involuntária do músculo orbicular, que é esse músculo que faz o fechamento do olho. Ele está tanto na própria superior como inferior e pode estar contraindo também o próceros e o corrugador, que são o corrugador aqui, o próceros aqui são esses músculos que abaixam a fronte, certo? Então, esse aí é o blefaroespasmo essencial. Bilateral, diferente da mioclonia, que a gente observa mais uma pálpebra, o blefaroespasmo essencial acomete os dois olhos. E também involuntário, ele é raro, a gente não observa, mas a incidência é aumentada em mulheres ali por volta dos 55, 60 anos, onde a gente vai observar. Também tem um diagnóstico clínico, a gente vai avaliar o paciente e excluir as causas, né, depois do exame oftalmológico, excluir outras causas que pode corpo estranho ou alguma outra doença, alguma doença de nervo, do músculo em si. E é o que a gente chama em medicina de idiopático, não tem uma causa específica. Então, acontece, mas tem tratamento, tem como tratar. Então, o paciente começa geralmente com uma piscadela, né? Vou imitar aqui um pouquinho. Uma piscadela leve, e aí vai aumentando. Esse aumento dessas contrações do piscar pode levar a uma coisa incapacitante, o paciente queixar de uma cegueira que a gente chama funcional, ou seja, ele tem boa visão, mas como a pálpebra está sempre fechada, é como se tivesse uma cortina na frente do olho dele e compromete para ele poder tá enxergando e fazendo suas atividades. Isso gera no paciente uma frustração, porque ele enxerga bem, mas por conta desse excesso do piscar das duas pálpebras, ele acaba tendo um déficit visual. E aí algumas coisas desencadeiam nisso aí. São situações de estresse, a gente abordou também, situações de leitura, às vezes o paciente está lendo muito tempo, desencadeia, aumenta essa frequência do piscar, dirigir e luz. Então, luz intensa, muita claridade, pode desencadear também o blefaroespasmo essencial. E às vezes, quando o paciente vem para a gente, o paciente com blefaroespasmo essencial, né, com as duas pálpebras tremendo, contraindo, às vezes em conversas, na hora que ele conversa, que ele está relaxado, ele não pisca tanto, você não observa tanto essa frequência do piscar. Então, por isso que ele tem que estar atento um pouco mais, porque na hora que ele vai para a consulta, pode ser um momento que ele está relaxado. E nesse relaxamento não apresenta tanto o sintoma e o sinal, e aí a gente não consegue, fica na dúvida, então tem que estar com essa... E aí o paciente também, além disso, nas horas relaxadas de conversa, ele pode não apresentar tanto, ele pode criar maneirismo, então ele pode criar manias de ficar botando a mão no olho com frequência, de mastigar na hora que está com o piscar aumentado, posições de cabeça ele pode fazer também para tentar disfarçar por conta da frustração. Isso acontece, então ele pode assoviar, falar continuamente, é um paciente que ele pode criar algumas coisas para que as pessoas não fiquem olhando para ele por conta do piscar frequente, né? E uma coisa interessante, tem um impacto social, né? Impacto social, na vida social do paciente, né? E às vezes ele fica envergonhado de falar isso, né? Isso, além da cegueira funcional, dele não conseguir enxergar bem, né? Por conta desse tremor. E uma coisa que o blefaroespasmo é essencial, a gente pode perguntar para a esposa, para quem dorme com ele, é que ele não acontece durante o sono. Então, quando o paciente está relaxado, você não observa o tremor palpebral, diferente do espasmo facial, que acontece mesmo no paciente dormindo,
E se a gente anestesiar para alguma cirurgia esse paciente, a gente vai perceber também que na anestesia geral a pálpebra não vai estar com contrações. Então precisa diagnosticar, observar se tem alguma outra coisa ali, se a pálpebra está em posição normal, se a pálpebra não está virada para dentro, se tem triquíase, que a gente vai abordar daqui a pouco, se tem olho seco, para tentar excluir outras causas desse tremor palpebral. Não é porque o paciente está piscando os 2 olhos que ele tem blefaroespasmo. Então precisa avaliar, excluir outras causas para poder diagnosticar e tratar o paciente. Aí da parte de tratamento do blefaroespasmo, posso seguir, Vitor? Posso? Da parte do tratamento do blefaroespasmo essencial, a gente vai precisar orientar o paciente para o tratamento que busca aliviar o sintoma. Então, nos casos mais leves, que você observa que ele pisca pouco, não é uma coisa assim que está incomodando tanto ele, a gente pode orientar a lágrima artificial e observação com o paciente. Agora, quando aquele piscar já está de uma forma que está frustrando o paciente, está levando a uma cegueira funcional, está incomodando socialmente ele, precisa tratar. O tratamento preconizado, assim, que a gente mais faz hoje, é com a toxina botulínica, tipo A, né? Então, a toxina botulínica, que é o famoso Botox, que as pessoas conhecem mais pelo nome de uma das marcas do que o nome da marca, né? Isso. Então, a toxina botulínica tipo A é uma toxina, só a gente não vai entrar muito em detalhes de fisiopatologia, porque é uma live mais para paciente até, apesar de ter alguns colegas da gente aqui. A toxina botulínica é produzida por uma bactéria gram-negativa, que é a Clostridium botulinum. Essa toxina, no músculo, ela inibe o neurotransmissor, que é a acetilcolina, ela inibe a liberação da acetilcolina. Isso gera uma paralisia temporária do músculo. Então, o músculo, aquele que você aplicou a toxina, ele vai ficar paralisado temporariamente. Então, uma coisa que a gente precisa orientar o paciente é que é um tratamento temporário, não é um tratamento definitivo. Até para ele não criar expectativas e saber que precisa fazer reaplicações. E aí a gente vai orientar essa aplicação da toxina, vai ser tanto no músculo orbicular palpebral superior e inferior, a gente aplica também no próximo conjugador, um pouco aqui no supercílio e um pouco lateral. Tem várias marcas de toxina aqui no Brasil, liberadas pela Anvisa. Eu vou algumas mais famosas, que uma é a Botox, que é americana, que a gente até fala, vou aplicar Botox. Na verdade, você vai aplicar a toxina botulínica. Às vezes nem foi Botox, foi outra marca. Tem marcas tão boas quanto Botox. Tem a Dysport, que é uma marca francesa. Tem a Exelme, que é uma marca alemã. Eu gosto da Exelme porque permite, como a gente trabalha em várias cidades, permite a gente poder levar sem estar refrigerada. Então tem essa facilidade. E em teoria tem uma proteína que induziria menos anticorpo. Mas isso não tem tanta diferença entre elas. Vamos dizer assim. E tem uma brasileira. O tempo de duração é semelhante também, né? Vai ser de 3 a 4 meses ali o efeito dela. Então, geralmente, quando a gente pede o paciente que foi no consultório, como é que diagnosticou, se ele quiser tratar no mesmo dia, a gente vai pedir para o paciente lavar o rosto. A gente vai colocar uma creme anestésica nos pontos que a gente vai precisar aplicar a toxina. E aí a gente, depois de ter marcado os pontos, vai diluir essa toxina com o soro fisiológico e vai aplicar nesses pontos, né? Tanto de supercílio quanto em orbicular, palpebral. E a gente vai orientar o paciente, nesse dia que ele aplica, a gente faz a aplicação, evitar exercício físico, porque pode diminuir o efeito da toxina, evitar deitar por 4 horas e não massagear o local. Então precisa orientar o paciente, precisa estar ciente que nesse dia, porque tem paciente que não só para blefaroespasmo, quando vai aplicar para estética, eu não faço estética, eu só faço para doença, mas Luciana, outros dermatologistas aplicam para estética, e aí tem que ter essa orientação, porque senão o paciente vai para academia, vai para o crossfit, que está muito em evidência, agora não pode, mas acaba fazendo e acaba tendo o risco de durar menos o efeito, né? Da durabilidade. E aí você vai observar, a toxina vai começar a fazer efeito em torno de 3 dias. E o pico dela vai ser em 2 semanas. Então, em 15 dias, provavelmente já vai estar uma boa ação. O paciente já percebe muita melhora do blefaroespasmo e vai durar desse período de 3 a 4 meses aí. Então, a gente aplica geralmente de 2 a 3 vezes ao ano. Se o paciente, quando volta no retorno semestral, tiver ainda com a ação da toxina, a gente pode orientar que ele venha em 1 mês, 2 meses, para não precisar ficar aplicando com sintomas ainda poucos. A gente prefere aplicar com sintomas que esteja mais incomodando ele. Então, e aquela coisa de orientar que não é um tratamento definitivo, é um tratamento de controle, mas que funciona muito bem em boa parte dos pacientes, e eles ficam muito satisfeitos.
E aí tem algumas medicações ansiolíticas, anticonvulsivante, antipsicótico, relaxante muscular, mas que não tem essa evidência quanto da toxina que pode usar. Para aqueles pacientes que não puderem fazer a toxina, ou não por questão financeira, mas por questão de não ter tanto efeito, de não quiser se submeter tanto, existe cirurgia, certo? Então, essa cirurgia é uma cirurgia grande, precisa retirar boa parte do orbicular da pálpebra superior e inferior, mexe um pouco aqui com o próximo conjugador também, e às vezes precisa fazer um pouquinho da incisão do nervo facial também, uma incisão no nervo que está estimulando. Geralmente é um ramo do zigomático ali, que é facial, e aí precisa, mas a cirurgia é um pouco maior, então a gente pode... Eu geralmente indico a toxina, a cirurgia só em último caso, que realmente não tem nenhum efeito, ou efeito muito ruim com a toxina. Os que eu acompanho todos têm um efeito bom. Bom, acho que de blefarospasmo é isso, né? Beleza. Uma pergunta que sempre fazem, Marcinho, me fazem várias vezes, eu acho que seria interessante a gente esclarecer isso para o pessoal. Com relação a após a injeção, o pessoal tem mania de colocar gelo, porque acha que fica um pouco inchado e tal. Qual a sua recomendação aí para essas situações? Não. Eu prefiro que não manipule, porque mesmo o gelo ali pode ter uma manipulação. Qual o problema de você manipular o local da toxina? Ela se difundir. Algumas marcas são mais diluídas, podem difundir um pouco mais. E aí entra nas complicações, nos efeitos adversos da toxina. A difusão da toxina, ainda mais que a gente aplica em algumas áreas como aqui na região superior e na pálpebra, pode difundir para o elevador da pálpebra. Essa difusão da toxina para o elevador da pálpebra pode causar uma pitose. Então o paciente, além de ter dificuldade de estar fechando, o olho vai ficar caído, é passageiro, mas é uma situação que incomoda. Tem alguns colírios que a gente pode lançar a mão, que vão estimular para poder ele abrir a pálpebra, mas é uma situação. Por isso que a gente não manipula, evita que o paciente não precisa e pede para não massagear, para justamente diminuir também, além o risco de difusão da toxina e ir para um lugar indesejado. Então, a mesma medicação, a mesma toxina, que ela vai ajudar muito esse paciente, pode ser um transtorno. Então, mas geralmente um transtorno passageiro. Por difusão, pode paralisar um músculo extraocular e o paciente ficar vendo duplo, né, com diplopia, porque o músculo está com desvio no olho. Pode, por difusão também, botar a pálpebra fora ou fragilizar muito a contração, o fechamento ocular, levar olho seco, levar ceratite, úlcera de córnea. Então, não mexe se não tem a orientação do médico, né? Perfeito. E perfeito. Antes da gente... Perfeito? Pois não, diga, Marcinho, completo. Não, tranquilo, pode continuar. É isso, eu ia puxar o gancho, já que a gente acabou de falar de olho seco, né? A gente vai puxar um gancho para ardência, para outras questões aí que envolvem também o olho seco. Mas antes eu queria só fazer uma ressalva aqui, que você falou há pouco de doutora Luciana, né? A doutora Luciana é esposa do Dr. Márcio, e ela é dermatologista, também trabalha lá em Alagoinhas, e eu queria falar em público aqui que ela tá me devendo uma live também, viu, Marcinho? Avisa a Lu aí. Vou cobrar pra ela. Perfeito. E aí a gente vai... Só pra gente concluir de espasmo, tem o que eu já tinha até abordado, mas tem o espasmo que é hemifacial, né? Que o paciente ele vai geralmente metade da face, então vem a pálpebra e vem uma parte da face também. São umas contraturas, né, também temporárias, unilateral, que ocorre mais nos pacientes depois dos 50 anos, 55, e a gente diferencia porque ocorre durante o sono, aquilo que eu tinha falado um pouquinho antes. Então o paciente, se tiver algum acompanhante que durma com ele ou que esteja na mesma casa, o acompanhante pode ver isso. Não, quando ele cochila no sofá ou quando dorme, ele continua tendo isso, diferente do blefarospasmo essencial. Também idiopático, ou seja, não tem uma causa definida, mas pode ser decorrente de irritações. E aí, às vezes, precisa lançar mão de um exame de imagem, porque pode ter alguma causa compressiva, então pode ter alguma coisa no tronco cerebral dele, que pode estar comprimindo a raiz de nervo também, por conta disso. E aí, outra situação que pode acontecer é aquele paciente que tem paralisia de Bell, aquela paralisia periférica, né, que geralmente acomete a testa também, diferente da central. Pode também precisar tratar com toxina, e depois de uma paralisia de Bell, que não tem uma causa definida, mas pode estar associado a alguns vírus, ou depois de trauma, pode ter uma regeneração aberrante, ou seja, o nervo vai para um lugar que não devia, e aí ele passa a ter esses espasmos por conta disso.
E tem mais, acho que só 2 síndromes que estão associadas, que é, além do com o blefaroespasmo, que é a síndrome de Meige, que está associada a uma distonia, né, contrações, além da pálpebra, das 2 pálpebras, das 4 pálpebras, né, orofacial, então comete a orofaringe, garganta, pescoço. E tem a síndrome de Brugel, que é associado com, além do blefaroespasmo, tem na mandíbula, também essas contrações mandibulares. Acho que aí a gente fecha essa parte de espasmo. E só, assim, como a gente falou de levantador da pálpebra, também pode ter um espasmo, né, uma contração involuntária, uma dificuldade na elevação da pálpebra, que é a apraxia do levantador. Isso aí já é uma outra doença que às vezes confunde até a gente médico com o blefaroespasmo. Então o paciente treme muito o olho, pisca, mas na verdade ele tem uma dificuldade em abrir o olho. Aí como é que a gente diferencia? Na hora da consulta a gente pede para ele fechar o olho e aí observa a abertura ocular. A gente vai observar que ele tem uma dificuldade para abrir o olho. Essa é a apraxia do levantador, não é a questão do orbicular, tá contraindo por conta disso. Mas o tratamento vai ser semelhante mesmo com a toxina. Perfeito. Então aí, até o Dr. Luiz Espínola aí, um grande abraço, Luizinho. Obrigado aí pela colaboração. Já estou vendo que ele falou uma coisa importantíssima ali, né? No final das contas, quando a gente ouve o Dr. Márcio falar sobre isso, a gente vê que é uma coisa bem complexa, né? A anatomia dessa região próxima dos olhos é extremamente complexa, então não vale a pena você fazer procedimento pensando só na parte financeira. Tem gente que faz e que não é médico e termina fazendo e trazendo complicações graves, e às vezes essas complicações vão para o oftalmologista numa situação ainda mais complexa, né? Sim. Então realmente é um ato que tem que ser feito por médico oftalmologista, né? Especialista na área, né? Médico oftalmologista, e aí, Marcinho, a gente cirurgião plástico também, né? E dermatologista cirurgião plástico, também faz. Acho que também fazem. Também fazem essa parte da toxina. E neurologista, mas algumas vezes nessas questões de blefaroespasmo eles acabam encaminhando por conta de ser uma região com risco de complicações, eles acabam encaminhando para o oftalmologista plástico ocular. Né? Sim. Perfeito. Quando no final das contas tem que ser feito por um médico, né? O médico que é o profissional especializado nessa área e que estuda com profundidade suficiente para fazer esses procedimentos, né? Muito bem, então a gente passa agora para um tema que também é extremamente corriqueiro em consultório, né? Todo dia, eu pelo menos não tenho um dia que eu não recebo um paciente em consultório que não reclame disso, eu acredito que você também, né, Márcio? Quando a gente pensa em ardência ocular, a gente pensa em um monte de coisa, né? Às vezes o paciente, ele refere a ardência como sensação de corpo estranho, às vezes ele refere a ardência como simplesmente ele pisca e o olho parece que, ele fala mesmo, está seco, o olho está ressecado e dá um desconforto, né? Então, às vezes, é um sinônimo que é utilizado pelo paciente para representar um monte de coisa, né? Então, isso por si só já faz o tema ser extremamente vasto, né? E quando a gente fala de olho seco, que é onde a gente vai direcionar um pouquinho mais aqui, é nítido para nós oftalmologistas, mas para a população leiga não é. O filme lacrimal, ele não é água, né? Às vezes o pessoal pensa, é igual a soro. Não é igual a soro. A lágrima é extremamente complexa também, né? Então a gente tem uma parte da lágrima, que é a sua maioria, que é de água, de fato, né? E a gente tem um monte de outras coisas ali, inclusive camada lipídica, enfim. Só para fazer uma síntese bem rápida da lágrima, né? A lágrima, ela é responsável por parte imunológica, ela lubrifica as estruturas oculares, né? Então ela compõe, inclusive, parte da refração do olho, ou seja, da nossa capacidade de enxergar, né? Eu que como faço catarata, né? A catarata, às vezes, existem lentes que a gente não pode colocar no paciente que tem um olho seco severo, porque a gente coloca, programa tudo bonitinho, faz tudo corretinho e de repente esse paciente reclama muito no pós-operatório, porque às vezes esse olho seco interfere de forma bem importante, né, no paciente. Então, dito isso, Marcinho, tem uma outra causa de olho seco, né, que também antigamente era mais comum. Hoje a gente vê que a causa base também já foi mais eliminada, né? Mas a gente pode falar bastante aqui de uma situação chamada triquíase, que a gente vai traduzir agora para o pessoal o que é a triquíase, como é que a gente faz para tratar, como é que a gente faz para acompanhar isso ao longo do tempo. Sim. O olho seco é uma situação que realmente a gente vê frequente no consultório diariamente, né? A queixa do olho seco. E aí, quando a gente pensa em olho seco, a gente vai tentar buscar uma das causas, né? Pode ser causa da glândula lacrimal, pode ser causa, como o Vitor já falou, você já falou da questão da córnea, da conjuntiva, seja uma questão refracional ali, da lubrificação do filme lacrimal. Pode ser causa da posição da pálpebra também.
E essa posição da pálpebra tem muito a ver também com o que tem nos anexos da pálpebra, né? Então, se a glândula de Meibomian, né? Se tem uma meibomite, um paciente tem uma dificuldade em botar essa camada gordurosa para dentro da lágrima, ele vai ter provavelmente sintomas de olho seco, arder o olho, embaçar a visão. Sim. E a triquise. A triquise, que é para a gente trocar, assim, para pacientes, tem muito paciente assistindo, então para a gente poder entender, é um cílio que o posicionamento do final do cílio, ele está direcionado para posterior, em vez de ele ir para fora do olho, ele está virando para dentro. Tá? O posicionamento do cílio, ele sai do local correto, mas sai posicionado, direcionado de maneira errada. E isso incomoda muito. Então o paciente às vezes não sabe o que é, só está incomodando, o olho está ardendo, está beliscando. E aí quando a gente avalia no microscópio, né, da gente, que é a lâmpada de Fenda, a gente consegue ver que existem um cílio ou alguns cílios, uma fileira de cílio, às vezes em todas as pálpebras, depende da condição de cada paciente. Aqueles sintomas mais leves geralmente são poucos cílios. E aí a gente tem que observar se a pálpebra está na posição anatômica, porque às vezes um entrópio, ou seja, a pálpebra virada para dentro, pode achar que uma triquise não é, na verdade, a pálpebra que está virada para dentro, uma parte dela. E aí o paciente vai queixar de ardor, porque vai tocar na córnea, desepiteliza, expõe raiz nervosa, então o paciente vai queixar, pode ter abrasão da córnea, predispõe a infecção de córnea. Então, além disso, o paciente, como está incomodando, toda hora bota a mão no olho, o que gera ainda mais risco para infecção, conjuntivite, fica o olho vermelho. E algumas doenças também podem estar associadas. Geralmente são aquelas doenças que têm a ver com a cicatrização, doenças cicatriciais da conjuntiva. Então, pemphigoide, síndrome de Stevens-Johnson, que é uma alergia, um paciente que desenvolve um quadro sistêmico de alergia, pode estar associado também com esse direcionamento errado, além do tracoma, que hoje é bem menos, mas já foi endêmico, né? Algumas regiões já tem endêmico. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente vai precisar tratar. Quando é um cílio só, a gente vai lá e epila. A gente pega uma pinçazinha, tira aquele cílio, explica ao paciente que ele pode nascer ainda posicionado para posterior, né, para dentro do olho, e precisar remover. Às vezes o próprio acompanhante remove, mas quando essa remoção de cílios fica muito recorrente, ou quando tem alguns cílios, né, não é só 4 cílios, a gente pode lançar a mão de alguns tratamentos, né? Esses tratamentos visam destruir o folículo piloso, o folículo de onde sai o cílio, né? Então, esse tratamento pode ser tanto com sistemas que refrigerem como que aqueçam. Então, pode ser tanto com crioterapia, que é uma refrigeração desse folículo piloso, como pode ser também com eletrólise, que a gente bota um anestésico infiltrado, né, o paciente deitado numa maca cirúrgica, e a gente vai fazer uma eletrólise, introduz uma agulha e cauteriza esse folículo. O nosso objetivo é destruir esse folículo e de onde está vindo um cílio que está nascendo de maneira errada. Só que esses tratamentos, né, geralmente são os primeiros procedimentos que a gente faz. São quando tem cílios triquiáticos, né, localizados, poucos, 4, 3 cílios, e pode ocorrer recorrência, e além disso a gente pode, se fazendo muito, quando tem muito cílio, pode danificar a pálpebra, então ter retração naquele lugar. Então, quando o paciente tem muitos cílios com triquise, né, triquiáticos voltado para um local incorreto, a gente precisa lançar a mão de cirurgia. Não é só fazer cauterização, crioterapia ou eletrólise. Aí, essas cirurgias vai depender da quantidade de cílios, como é que tá. Quando é localizado, são muitos cílios, mas estão só num lugar, a gente pode ir lá e fazer um pique, que a gente fala que é tirar um pedacinho daquela pálpebra e reconstrói a pálpebra. Mas quando tem muitos cílios, às vezes precisa tirar um enxertozinho da mucosa labial, colocar nesse local para afastar. A gente pega os cílios e afasta do olho. Essa mucosa jugal, ela vai ser um mecanismo de barreira para empurrar os cílios mais para fora do olho. E dessa forma o cílio não toca mais no olho. Então, uma cirurgia também que pode ser feita para tentar melhora. Mas geralmente são quando tem muitos cílios ou quando tem sucesso tanto na eletrólise ou na crioterapia. E pode também fazer com laser de arrume também no local. Mas a gente acaba fazendo mais com a crioterapia. É um tratamento que é progressivo, né? A gente tenta do menos invasivo para o mais invasivo, e quanto mais rápido resolver o problema do paciente, melhor. E como você bem falou, né, essa exposição das terminações da córnea podem predispor também a situações ainda mais graves, né? As úlceras de córnea que a gente às vezes vê, tem até um paciente, né, que a gente está tratando lá, que tem uma situação bem complexa, mas com fé em Deus a gente vai vencer também.
E de fato, assim, não dá para esperar. É o tipo de tratamento que tem que procurar logo, acompanhar logo, porque enquanto é uma coisa simples que está só incomodando, é chato, mas é tranquilo. Quando passa a ser uma situação de maior complexidade, pode inclusive ameaçar a visão, ameaçar o olho em si, né? E aí tem outra situação de olho seco, né? Só para fazer um adendo também, o olho seco ele pode ser, assim, de forma bem simplória também, dividido na parte evaporativa, né? Por exemplo, as alterações de pálpebra, né, que fica exposto, a lágrima evapora, naturalmente ela já evapora, né? Assim como a gente está suando o tempo todo, a lágrima no olho também está evaporando o tempo todo, mas alterações palpebrais podem fazer uma aceleração dessa evaporação, e aí o olho seco fica mais evidente, né? E tem as disfunções de glândulas, né, de Meibomian e tudo mais, que isso é uma glândula que a gente tem na base dos cílios, e aí essas glândulas podem obstruir, podem ter uma disfunção mesmo, nem todas elas são funcionantes, então assim, tem uma série de variações que podem interferir na qualidade da lágrima. Isso também vai ter interferência, né, assim, na questão aí do olho seco. Vai ter. E tem uma Além outra coisa doenças... que a gente... Pois não, pode ir. Não, vai. Além daquelas doenças que além das doenças da glândula lacrimal, que a pessoa tem dificuldade em produzir, né? Então tem o Perfeito, bem lembrado. Produz. Então, pacientes que têm síndrome de Sjögren, que tem artrite reumatoide, que tem lúpus, pode ter dificuldade na produção dessa lágrima. E aí, nesse caso, a gente vai ter que lançar mão de alguns colírios, e além de colírios, às vezes usar gel, e gel tá com muita dificuldade. Aqui em Alagoinhas, quando eu passo 5 tipos de gel, porque o paciente às vezes volta dizendo, eu só encontrei esse, então é esse que você vai usar. Porque o gel, alguns saíram de mercado e outros têm dificuldade para encontrar, e às vezes ainda precisa, além do gel, usar um óculos para poder dormir. São pacientes que têm olho seco severo, né? Fazer uma câmera úmida para poder dormir e acordar um pouco melhor sem a situação de olho seco. E outra coisa que a gente observa também hoje muito é o olho seco por conta das questões da gente estar muito concentrado em computador, celular. Bem lembrado. Então, essa iluminação, essa concentração, o smartphone ele é feito para te concentrar. Então, nosso olho ele pisca de 15 a 20 vezes por minuto, né? O piscar. E o piscar é que faz a lubrificação, espalha a lágrima, né? Que faz a lubrificação do olho. E aí, quando a gente concentra para alguma atividade, para leitura, para o que for, em jogo, a gente pisca 7 vezes menos. Então, essa falta do piscar contribui ainda mais para o olho severo. Então, uma queixa muitas vezes que a gente tem é dor no olho, desconforto, e quando a gente vai conversar com o paciente, ele está além agora, por causa da pandemia, que está mais tempo ainda com o eletrônico, ele está muito mais concentrado do que o habitual dele do dia a dia. E aí a gente vai lançar a mão do tratamento. Perfeito. E você bem falou, eu também ia comentar, terminei me passando, a lágrima tem um fluxo, né? Ela não está parada ali, você não produz a lágrima, ela é produzida em um local, ela vai sendo drenada até esses pontinhos que a gente tem aqui nos cantinhos, a maioria das pessoas já deve ter observado, a gente tem 2 pontinhos em cada olho, na pálpebra superior e outro inferior, são os pontos lacrimais, e por ali é como se fosse o ralo, né? A lágrima desce, faz o sentido de fluxo dela, passa por ali e vai lá. Por isso que às vezes você usa um colírio, né? E aí sente, amargou minha boca. Então teve, né? É comum isso. Porque drena por ali e vai pela... Então. Exatamente. Que também é dia a dia da gente, né? E tem outra degeneração interessante, né? Que também é extremamente comum, que é o pterígio, né? O pterígio é uma alteração, né? Uma degeneração. E ela vai invadir como o pessoal fala popularmente, a menina dos olhos, né, Marcinho? E vamos falar um pouquinho de pterígio, então? Pronto. Pterígio, Vitor já falou aí, uma degeneração da conjuntiva, né? E ela começa a invadir o limbo e a córnea, que é essa parte que a gente vê transparente, é a primeira parte do olho, do globo ocular, mas na verdade ela é transparente, mas a gente vê a cor, né, do olho que está por dentro pela íris. Geralmente tem um formato triangular e está associado muito com a radiação ultravioleta. Então, o estímulo da radiação ultravioleta no olho. Então, a gente vai observar mais isso em climas quentes, lugares quentes, nos trópicos. Então, pacientes que têm olhos irritados, paciente que tem olho seco, tem mais chance de desenvolver pterígio também. Então, pela resseca o olho, ele acaba inflamando, se expõe a vento, a poeira. Isso é fator de risco para desenvolvimento do pterígio. E pode ser precedido de uma pinguécula, que é um sinalzinho um pouco antes do pterígio, que pode evoluir ou não para isso. Mas o que o paciente queixa para a gente quando é muito pequeno, às vezes é assintomático. O paciente nem sabe que tem, a gente vê no microscópio. Quando tem um pouquinho maior, né, aí ele já começa a ter uma irritação, sensação de areia,
Às vezes, quando vai para o eixo visual, para a menina do olho, né, para a pupila, ele queixa de baixa de visão, então pode comprometer a visão. E nesses casos, onde a gente vai indicar a cirurgia, né? E, além disso, pode ter dificuldade na adaptação de uma lente de contato com pterígio um pouco maior, porque a pterígio tem a cabeça e o corpo. Então, a cabeça muito elevada, o paciente quer usar lente de contato para algumas situações e não consegue por conta do pterígio, aí também teria indicação de cirurgia ou estética. O paciente, meu olho fica irritado, eu já usei todos os tipos de lubrificante, já usei anti-inflamatório, já usei corticoide e o olho continua irritado. Aí, nesses casos, né, que a gente já lançou mão de ou pterígio muito grande, ou que a gente já lançou de colírios lubrificantes, de colírios anti-inflamatórios, a gente prescreve um óculos escuro, porque o sol a radiação ultravioleta é um fator desencadeante, né, e para progressão, para aparecer e para progredir o pterígio. Então, são pacientes que precisam usar óculos com barreira ultravioleta, e precisa ser óculos que tenha garantia que tem a barreira. Para radiação, não adianta comprar óculos escuros em qualquer lugar, não precisa ser de marca, mas ele tem que ter garantia de que essa radiação vai ser bloqueada, porque senão ele está acabando até prejudicando a visão, que a gente não é o tema da aula, mas vai entrar mais radiação solar e tem mais risco para a retina. Então, não se compra óculos em qualquer lugar, se compra óculos em ótica e que tenha garantia contra a radiação ultravioleta e tem essa proteção. E aí, nesses pacientes que mesmo tendo crescimento, a gente vai precisar, e usou lubrificante, usou anti-inflamatório, e continua incomodando o paciente, a gente tem que ter muito também a questão do que é que incomoda, né? Às vezes um pterígio muito grande não incomoda o paciente, então você vai indicar cirurgia, se não está incomodando, por que vai operar, né? Se não está com boa visão. Mas se incomoda ele, vale a pena muitas vezes operar. E aí, o que pode fazer? A cirurgia tem várias técnicas, né? Que é a excisão simples, que a gente pode retirar, mas tem muita chance de recidivar, né? É uma cirurgia que precisa, sempre, toda quiser, precisa orientar o paciente, que é uma cirurgia que tem chance de voltar, e às vezes volta maior do que está, e pode precisar reabordar, e às vezes lançar mão de outras técnicas, que essa excisão simples é que quase a gente não faz, né? Muito raramente. Sim. Que é só retirar. Normalmente a gente faz... Eu evito ao máximo. Ao máximo. Só o paciente que não colabora de forma alguma, mesmo sedado, para você poder fazer só excisão simples. Aí é uma situação, porque é uma cirurgia que precisa, olhe para o lado, olhe para o outro, né? Então precisa o paciente se colaborar. E aí pode fazer também um flap conjuntival, né? Tirar um pedacinho, ou fazer o transplante de conjuntiva, né? O autoenxerto. Você tirar uma parte, tirou o pterígio, você vai tirar uma partezinha da conjuntiva boa e colocar no lugar para que ali não cresça mais nada. Não volte a crescer o pterígio. Antigamente tinha tratamento adjuvante. As pessoas, às vezes, na hora que retirava esse pterígio, colocava mitomicina ou fazia alguma radiação nesse local, uma beta-radiação. Só que viu que o que foi observado é que a chance, o afinamento escleral, então tinha chance, com o tempo, anos depois, aumentava muito o risco de ter um olho mais fragilizado, a esclera. E isso podia trazer complicações, inclusive perfuração no olho. Então, é uma técnica que não se usa mais. Colocar, assim, só se com um pterígio muito recidivado ou alguma coisa que ajude. Mas naqueles que recidivam bastante, mesmo com transplante de conjuntiva, mesmo sendo uma conjuntiva boa, pode lançar mão de membrana amniótica. Aqui na Bahia, infelizmente, não tem captação de membrana. Antigamente já teve, hoje não tem até onde eu saiba, não tem captação de membrana. Então, a gente não tem disponível assim, no SUS, por exemplo, para poder fazer isso. Mas o paciente particular pode comprar, porque vem de São Paulo. E aí consegue, se for um pterígio muito recidivado, colocar uma membrana amniótica. Na cirurgia, pode dar sutura ou usar cola. Aí vai discutir com o cirurgião como é que vai fazer em termos disso. Mas o tratamento vai visar bastante lubrificante, uso de anti-inflamatórios em algumas situações e cirurgia para os casos maiores ou que mesmo não tem muita resposta a esse tratamento clínico. Perfeito. Falando um pouquinho antes do tratamento clínico, né, muita gente vai se perguntar, e o olho seco, né, como é que a gente trata? O olho seco geral, não só especificamente do pterígio, né? Uma das coisas que a gente fala inicialmente para o paciente, rotina também, a gente fala isso quase todo dia, ou se não todos os dias, é a famosa higiene, né, com shampoozinho infantil, neutro, aquela coisa que a gente explica para o paciente na hora do banho mesmo, que fica uma coisa prática, né? Deixa o shampoozinho ali de lado, na hora do banho bota as gotinhas na ponta do dedo, fecha os olhos, esfrega bem de leve, não precisa apertar os olhos, né? Fazer essa higiene por si só já ajuda bastante, né? Como a gente viu que tem relação também com essas glândulas que estabilizam a lágrima, né, que produzem uma componente da lágrima que estabiliza, então fazer essa higiene ajuda bastante, é o primeiro passo, né?
O segundo passo são os lubrificantes, que a gente também já comentou, e aí tem uma série de lubrificantes, né? Tem lubrificantes de mais alta qualidade. Quando a gente fala mais alta qualidade aqui, significa não que o lubrificante, entre aspas, de menor qualidade, ele não seja bom, ele é bom também. A questão é que quando a gente refere a alta qualidade, é que ele não tem conservante. Então a gente pode usar de uma forma mais livre, né? O paciente fica mais solto, digamos assim. Irritou, ele pinga, né? E não vai irritar tanto. Alguns que têm conservantes vão ficar com algum tipo de irritabilidade, às vezes o olho fica até um pouco mais vermelho, né? Às vezes é comum a gente receber o paciente falar, usei esse colírio, a ardência até melhorou, mas ficou vermelho pra caramba, eu parei de usar. Então, isso é importante também, para que o paciente não faça automedicação, né? Apesar de ser lubrificante, não tem uma substância de efetividade medicamentosa específica ali, mas a automedicação nunca é indicada, né? É sempre importante procurar um oftalmologista, até porque as causas, como a gente está vendo aqui, são variadas, né? Então a gente não pode achar, meu olho está ressecado porque eu uso só o computador. Vai ter esse impacto, mas pode ser, como o Tomás falou aí, uma triquíase, por exemplo, né? Isso pode levar a problemas mais sérios, né? Então essa é uma das coisas que eu queria colocar também. Outra coisa importante é que às vezes o olho ressecado, né, o olho seco, lacrimeja pra caramba. E aí a gente fala, não, seu olho tá ressecado. Aí o paciente fala pra ele, mas eu não tô entendendo, se meu olho tá seco, é que eu choro pra caramba, né? Então, assim, é um efeito também, né, que a gente observa, mas assim, uma das coisas que a gente utiliza também para que as pessoas aí que não são médicas, né, o pessoal que está assistindo a gente, entenda, é que quando ocorre esse lacrimejamento excessivo e a gente diz que o olho está seco, é porque existe um reflexo, né, que aumenta essa produção de lágrima para que tente melhorar, né? Então, a resposta do organismo ao olho que está ressecado. Uma das coisas que a gente avalia para ver se o olho seco, né, é um teste que a gente coloca uma fitinha, né, para a gente ver quanto de lágrima o paciente está produzindo. E um que a gente usa com muito mais frequência, que é o tempo estimado da quebra do filme lacrimal, né, que a gente chama o famoso BUT, né. Os pacientes não precisam gravar esse nome, mas assim, a gente observa em quanto tempo essa lágrima começa a romper. E aí a gente consegue estar rompendo muito rápido, esse olho está ressecado, né, e aí pode explicar também a causa, né. Dr. Luiz está falando aqui mais uma coisa interessante, né? A questão do ômega 3, que é muito utilizado aí na disfunção das glândulas de Meibomian e tudo mais, né? Isso. Fala um pouquinho mais, Marcelo, sobre o ômega 3, óleo de linhaça. Eu prescrevo bastante ômega 3, eu sou assim, fã do ômega 3, acho que deixa a secreção da glândula de Meibomian mais fluida, né? Então, melhora muito, o paciente percebe essa melhora ao longo do tempo, lógico que não vai começar a usar hoje ômega 3 e vai melhorar logo. Então, ômega 3, óleo de linhaça, tea tree oil, tudo isso auxiliado na alimentação dele deixará essa secreção lipídica, né, da glândula de Meibomian mais fluida, e o componente gorduroso, né, o componente que vai evitar a evaporação da lágrima dele, vai estar preservado. Então o filme lacrimal dele vai estar melhor, vai evaporar mais devagar, né? Então provavelmente melhore ao longo do tempo. Aí eu prescrevo, tem marcas oftalmológicas, mas tem paciente que já usa ômega 3 por outro motivo, eu peço para continuar. Tem que estar atento só à dose, né? Não pode ser uma dose muito baixa. Isso. Então a gente, na hora da prescrição, tem que estar atento a isso, porque às vezes o ômega 3 que ele está usando não é a dose que a gente precisa aí então tem que aumentar um pouquinho. Sim. Mas acho que isso mesmo, da alimentação. E compressa, sempre eu pergunto assim sempre pro paciente, você toma banho frio ou morno? Aí, quando é frio, eu peço para poder lavar o olho com shampoo com água morna. E quando às vezes, então eu vou tomar nesse dia pelo menos. E pode fazer compressa também, né? Esquentar água e fazer compressa se ele tiver dificuldade. Tem produtos também específicos para limpeza, além do shampoo, pode usar, mas acho que a água morna na hora da limpeza ajuda bastante mesmo, como o Luizinho lembrou ali, do ômega 3, né? E aí a gente vai escolher a marca, se o paciente já não usa, eu prescrevo oftalmológico, se já usa, eu vejo a dose e oriento. Perfeito. E é possível também fazer um acompanhamento até com o nutricionista, né? Se for o caso de suplementar na própria dieta, né? Não, sempre caminho. Perfeito. Como? Eu sempre caminho. Isso. Eu sempre caminho com o nutricionista. Eu não entendi a alimentação, então ela vai orientar melhor. Sim. Como obter na própria alimentação, né? Eu fiz uma live aqui com uma amiga minha, nutricionista, Francis, né? E ela estava explicando pra gente que sardinha é uma fonte boa. Sardinha é um alimento barato, né? Acessível à maioria da população, é uma boa fonte natural, né? De ômega 3, a gente consegue ter uma boa suplementação dessa forma. A gente está chegando próximo do final, Marcinho. E aí, antes da gente abrir para as perguntas, quem tiver perguntas pode mandar aí no chat, a gente vai responder agora todas, já tem algumas anotadas aí. Mas, assim, eu queria que você dissesse seu Instagram, sua rede social,
Eu vi que você posta bastante também, né? E aí seria Tô interessante mesmo. divulgar pro pessoal. Acabei transformando o Instagram pessoal em profissional, né? E aí acaba fazendo mais postagem para orientação. Do paciente é o Instagram, @Márcio Isabella, e no Facebook é semelhante, tem uma página também com essas redes, e são essas. Perfeito. Eu fiz aqui, né, o Instagram, né, esse, e tem também a página no Facebook, que também é a mesma forma de acesso, né, @drvictorfranca, né, é Vitor França, mas não tem a cedilha, e fiz um site também, né, www.drvictorfranca.com.br. Lá pelo site é mais fácil acessar até o canal do YouTube. Tem até um de óculos e tal, né, que é pra gente explicar. Eu acho que isso é interessante para os pacientes verem e às vezes até com animações, com vídeos que a gente consegue deixar mais lúdico, fica mais fácil a compreensão do que a gente fala em consultório e que às vezes nem sempre é tão claro. O paciente às vezes sai ainda com algumas dúvidas. Então eu fiz basicamente para tentar esclarecer e orientar o melhor que eu puder, né? Bom, vamos ver perguntas aí. Dá um minutinho para o pessoal fazer perguntas. Alguma coisa que você queira falar, Marcinho? Não, eu já vi até alguma pergunta ali, acho que foi de Anselmo, um abraço aí para o pessoal de Miguel Comum, que tá também aqui na live. Perguntou ali sobre a lente de contato, acho que até já li ali, que é quanto tempo eu posso usar da lente de contato. Então, assim, a lente de contato não tem assim, um tempo específico que você deve usar. O que a gente orienta é que se ele usa durante o dia, quando chegar em casa, use óculos, para poder, porque a parte da oxigenação da córnea, da parte externa, né, do epitélio, ele é feito pelo ar ambiente. Então é importante que o olho não fique até só deixe para tirar a lente na hora de dormir. Então, e isso também a gente vai tateando com o paciente na consulta, ver se ele tem algum sinal de olho seco. Se ele tem algum sinal de olho seco decorrente do uso da lente de contato, a lente de contato pode deixar o olho mais seco. Eu oriento os pacientes, mesmo com o uso da lente de contato durante o dia, que a gente use colírio lubrificante. E aí não pode ser qualquer colírio para uso com lente de contato. Tem alguns colírios específicos que precisam ser prescritos pelo médico oftalmologista, né? Nem todo colírio lubrificante tem indicação, não pode ser usado pela bula com paciente com lente de contato. Então, se ele usa durante o dia, quando ele chegar em casa à noite, ele retira a lente, faz a higienização, guarda a lente com a solução, né? A solução de limpeza para a lente de contato específica. E aí ele segue dessa forma, mas não tem assim um tempo. Não tem paciente que usa lente o dia todo até chegar em casa e não tem problema nenhum no olho. O paciente que tem ceratocone precisa usar lente, porque senão ele não consegue enxergar. Então, tem ceratocones avançados, né? Então, esses pacientes vão, às vezes, usar a lente o dia todo e um pouco da noite ali também, e não tem sinais de agressão na córnea por conta disso. Perfeito. Doutora Karine, lá de Itabuna, referência da córnea pra gente também, né? Tá falando que é coisa importantíssima, respeitar o tempo de validade da lente, né? Isso é importante, porque às vezes a pessoa quer economizar financeiramente e paga literalmente o olho da cara, né? Termina pagando por um preço muito alto. Né? Exatamente, tem que respeitar. Anual. Isso. Perfeito. Tem uma perguntinha aqui, Marcinho, vamos ver. Nunca usar soro fisiológico, né? Isso, soro fisiológico para lente. Você está levando uma sopa de bactéria ali para lente de contato, levando isso depois para o olho, não vale a pena de jeito nenhum. Leleca Reis perguntou aqui para gente, quando a rinite está atacada, né, bastante ativada, qual colírio posso usar? Bom, aí vai variar bastante, né? É um quadro que se adequa mais se a gente for pensar especificamente pela sua pergunta, Leleca, provavelmente isso aqui está associado a um quadro realmente alérgico, né? Então existem alguns colírios que a gente usa que são antialérgicos, que aí vai diminuir essa irritabilidade, diminuir a coceira, né? Mas associado a isso tem que tratar a causa base. Se você tem uma rinite, tem que tratar bastante essa rinite. Aí existem outras formas também, né, de você evitar a própria higiene, não levar a mão ao olho toda hora coçando, compressas frias podem ajudar também. Então a gente tem uma variedade de tratamento aí, mas sem dúvida uma coisa é fato, independente das dicas que a gente tenha dado aqui, tem que ir ao oftalmologista, né? A gente tem que afastar situações de maior complexidade sempre. Tentar tirar também o desencadeante da alergia, né? Às vezes a alergia no quarto é alguma coisa que ele tem alergia, tentar buscar o fator desencadeante dessa alergia, dessa rinite dele, que além de tratar com colírio, que ele vai precisar, específico, tentar tirar o desencadeante. O que é que está desencadeando a alergia dele? E só ali que Camila, com o braço unido, que é oftalmo também. Isso. Lembrou Camila, bem para não dormir. Isso. A Camila lembrou bem para não dormir com a lente de contato, né? É uma coisa muito importante, né? Tem paciente que às vezes esquece e dorme e aí pode ter erosões, né, na córnea.
Sim, sem dúvida. Passamos para outra pergunta aqui. Que mais? Qual o melhor colírio para usar para o pterígio, né? Para quando tiver um incômodo em decorrência do pterígio. É mais ou menos como a pergunta da rinite, né? Mas sua vez, Massinho, jogue duro. Não, sim, colírios lubrificantes. A gente não vai dizer assim uma marca específica, né? Agora, quando o paciente tem muita irritação, a gente prefere colírios sem conservante, né? Se ele vai precisar pingar várias vezes ao dia, então o paciente precisa pingar mais de 6 vezes ao dia, eu prescrevo colírio sem conservante. Aí pode ser Iabac, Tíbio D. Sim. E quando vai usar menos de 5 vezes, a gente pode lançar mão dos colírios que a gente usa mesmo, Macrifilme, Plenigel, Milogel, deixa eu ver o que mais aqui, me lembrei, Vitor, mas... Cistane. Pronto, a gente... Tem vários aí, né? Várias quando é olho seco severo, a gente vai usar de um gelzinho, um gel para poder usar aí, pelo menos à noite, quem basta a visão gel, então a gente prescreve mais à noite. E alguns pacientes que têm alguma doença reumatológica que cursem com olho seco, também a síndrome de Sjögren, né, que a gente estava falando há pouco, que é um olho seco mais severo, existem também as opções de botar um plug, né, para ocluir o ponto lacrimal, aquele fluxo que a gente estava falando, né, de evitar que o olho perca, digamos assim, essa lágrima que produz, né. Existem outros tratamentos cirúrgicos também, e aí a gente vai variando de acordo com a necessidade, né, do paciente. E esses pacientes que vão precisar pingar muitas vezes, que vai precisar realmente usar colírio sem conservante, né. Isso, exato. É aquela coisa da liberdade que a gente estava falando, né? Quanto mais severo o olho, o ideal é que seja usado um colírio sem conservante, porque vai dar uma liberdade maior de uso. O paciente vai ficar mais tempo confortado, né? Uma outra pergunta que apareceu aqui, essa eu acho que é mais para mim, Marcinho. Neide Sampaio perguntou: tem o olho seco, pode botar lente intraocular? Pode colocar, pode ser feita assim a cirurgia de catarata, sem dúvida. É claro que a gente vai sempre tratar o olho seco, né? Sempre vai tratar o olho seco, a gente não vai deixar o paciente com o olho seco. Alguns tipos de lente, quando o olho seco é severo, esse olho seco tem que ser tratado de uma forma mais definitiva, né? Porque alguns tipos de lente, a depender do tipo de lente que seja colocado programada para aquele paciente, pode acontecer do paciente no pós-operatório não se sentir bem, né? Não conseguir fazer a acuidade visual boa, que é o objetivo, né? Quando a gente pensa na cirurgia de catarata, a gente pensa na cirurgia que vai melhorar a visão do paciente, né? E aí, como tem várias lentes, vários tipos de lentes, eu posso depois fazer uma explicação um pouco melhor, mas como não é o tema de hoje, eu não vou aprofundar muito. Mas sim, a cirurgia de catarata pode ser feita, colocada lente intraocular, mas a gente vai sempre buscar tratar o olho seco. Mais alguma pergunta? Acho que não, mas ele, Gustavo, ele tá ali, retinólogo, tá dividido esse público entre paciente, Maiara, meu cunhado, tá ali também. Aproveitar, enquanto a gente tem alguns minutos. Entre oftalmologista e pacientes aqui, né? Perfeito. Aproveitar para agradecer, né, a presença de todos aí, os colegas, grandes amigos também, Dr. Luiz Espínola, Dr. Rafael Fernandes, né? Doutora Lara, que teve aí também, doutora Karine, fantástica, doutora Camila, doutor Robson, tem um pessoal de peso aí, doutora Alexandra tá aí também. Legal, muito obrigado, pessoal, pelo prestígio aí. Maravilha. Miguel Palmon estão aqui também, Joana, tô vendo ali. Pronto. Tem um pessoal de Ilhéus também, que é a minha terra. Então, ainda a gente tá querido, né, pelo pessoal, né, Marcinho? Graças a Deus. Perguntaram aqui, quem é transplantado pode usar lente? Lente, eu imagino que seja lente de contato, essa pergunta. Sim, pode também, né? Pode ser utilizado. Existem alguns tipos de lente, né, que são feitas especificamente para esses pacientes que já fizeram transplante de córnea. Nesses casos, eu sugiro sempre o acompanhamento com um especialista em córnea, né? Porque exige uma adaptação mais importante. Doutora Camila, que está aí, doutora Alexandra, doutora Karine lá em Itabuna, né? Doutora Alexandra e doutora Camila aqui em Salvador, são especialistas em córnea. E aí são lentes que demandam uma adaptação bem certinha, bem precisa, porque é aquela coisa, a gente vai sempre tentar oferecer o melhor que a gente puder para o paciente. E quanto melhor a visão que a gente conseguiu fornecer, é claro, é essa que a gente vai oferecer. Não sugiro nunca comprar lente sem adaptação, nunca comprar lente pela internet porque algum amigo usou. Um outro erro muito comum de lente de contato é o pessoal pegar a receita dos óculos e tentar calcular a lente com a receita dos óculos, né? Pode ser que alguma outra vez isso até dê o mesmo padrão de grau, mas no final das contas é um risco muito grande tanto para o olho quanto para perder dinheiro mesmo, né? Sim. A live está acabando em 20 segundos, Marcinho. É o que nós temos aí. Se não der tempo de se cortar no meio, a gente volta para...
Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Ali também, Maria Eugênia. Pronto. Então, só lembrando, Vitor, só para finalizar, que é... Só uma coisa, se cair eu... Não, tranquilo. Se cair eu volto um segundo, só para você falar. Pois não, Marcinho? Não, era só para finalizar, que como tem dermato aí também, né? Tem Maria Eugênia, você está assistindo também. Sim. Elas usam muito colírios, os colírios também por conta da aplicação da toxina, né? Então, elas têm também esse costume de prescrever e para algumas doenças, né? Que pode estar associado ao olho seco. Algumas medicações, né? Que elas usam, Albutan, por exemplo, pode dar olho seco, então também utilizam esses colírios, elas mesmas prescrevem. Às vezes recebem até mais amostra que a gente, viu? Então vou passar lá no consultório das duas, pegar umas que tá faltando nessa época agora. Perfeito, um outro abraço aí para o pessoal lá das clínicas, ó. Oftalmologia UPS entrou aí, a galera das clínicas, de onde a gente é originário aí, né, Marcinho? E um grande amigo meu aí, Dr. Bernardo Guerra, glaucomatólogo, também está intimado. Bernardo Gazzetini, pra gente falar de glaucoma. Né? É verdade. E, inclusive, falando de Dr. Bernardo, hoje me perguntaram se podia falar sobre glaucoma na live. Só que era um tema muito extenso, muito complexo, né, que merece uma atenção específica para isso. A gente vai falar em breve. Perfeito. Então, exato. Muito obrigado, viu, Marcinho? Muito obrigado, muita gratidão por você aí, por tudo que você fez até hoje por mim, por toda a força que você sempre me deu e as orientações, e por mais essa aqui, né, por ter aceitado esse convite para a live, de falar de um tema tão interessante, tão corriqueiro, né, só com relação ao olho seco, essas alterações palpebrais, tem 40% da população que tem, né, com relação ao pterígio, a gente mora em zona tropical, né, que é onde está em torno de 50% a 60% dos casos, ou mais até, né, se a estatística já mudou, de pterígio, né, fora dessas regiões mais frias do planeta tem bem menos, então temas de bastante relevância. Obrigado mesmo pela sua disponibilidade, pelo seu tempo dedicado aí. E se deixar, já tem outro aí para você, outro tema para a gente fazer. De programa. Eu que agradeço, Vitão. Obrigado pelas palavras. Você é muito bom trabalhar com você. Muito bom dividir pacientes, né? A gente divide muitos pacientes, são em conjunto. Então, obrigado aí pelo convite, e acho que a gente atingiu aí o objetivo, né? Que é da orientação. Com certeza. E deixar só o último recado, quem quiser, né, tirar alguma dúvida, né, do que a gente conversou aqui hoje, pode ir lá na rede de Marcinho, @MárcioIsabela com 2 L's, né? Isso. @MárcioIsabela com 2 L's, ou então aqui drvictorfrança.com.br pelo site, ou @drvictorfranca, e aí a gente está à disposição, tá? Tenham todos uma boa noite, muito obrigado mais uma vez e até uma próxima. Obrigadão. Boa noite. Tchau, Vitão. Tchau.